de conteúdo, Não não pegava nem 100 pontos. E agora, quando você pegar chegava a 100 pontos, assim, meu dedo já estava louco para clicar, para sair. Agora, bom, teve um dia que eu fiz 1.000 pontos no dia. Não numa operação só. Ainda não consegui fazer 1.000 pontos numa operação. Essa é a minha próxima meta. Mas eu nunca pensei em fazer 1.000 pontos num dia, né? A inspiração que ela passa pra gente, eu falo pra mim, em particular, foi através de muita transpiração. Eu falei, cara, eu já tava meio que assim, Deus, eu vou desistir. Eu cheguei pra ela falou assim, meu, tu sabe isso, tu sabe aquilo, tu sabe o que você quer? Pergunta simples, né? E isso arrebentou comigo. E quando eu cheguei pra ela, eu tava prestes a casar. Tinha poucos dias pra casar, desempregado, mudei pra uma cidade onde ninguém me conhecia, mudei o ambiente, olha isso, que poder que tem. Mudei o ambiente. E a primeira pessoa que falou assim, cara, não desiste não, velho, eu vou te ajudar, foi a Yas. A Yas, através do Instagram, me identifiquei, porque foi o que me espantou, de fato, foi a simplicidade de como ela olhou de casa. Não é possível. Foi o terceiro mês positivo. E fiz diversas mentorias aí. Vamos ver, 1, 2, 3, 4. A Yas é a quinta. Quinta e última. E eu ficava muito mais tranquilo com a Yas falando no vídeo, explicando, olha só, pessoal, aqui vai dar uma entrada assim, por causa disso, disso, disso. Se não fizer isso, eu não vou entrar. Se não chegar lá, eu não entro. Ó, tá vendo? Ele foi embora, eu não entrei, não vou entrar. Só vou entrar quando chegar ali. E isso é que me ajudou muito, sabe? Que a Yas me ajudou muito foi nessa mentalidade de saber esperar a hora certa, saber segurar o trade. Antes de eu fazer a mentoria da Yas, quando eu fazia 100 pontos numa operação, já era muito, já saía da operação correndo feliz. Hoje eu não entro numa operação se não for para fazer 200 pontos na primeira parcial, no mínimo. 200, 300 pontos, né? Aí, a gente começou o treinamento, Eduardo, depois do treinamento, como foi a tua visão de mercado, o que mudou? Quando eu falo contexto, o que significa contexto na tua vida a partir de agora? Dentro do trade é tudo. Me fala, depois da mentoria, fechou algum mês negativo? Mês negativo, fui fazendo, aumentando minha mão, né? Nesse primeiro mês positivo, estava operando com 1 e 2 contratos, mini índice. Eu só estou no mini índice agora. 1 e 2 contratos, ele começou a operar. Agora a minha mão normal é 10 e eu aceito até operar com 20 se meu stop for muito pequeno. Eu acredito que hoje, sexta-feira, pode ser essa ser a melhor da mentoria, na minha visão. Pelo que a Yas já apontou, já fez na 4 dias, já valeu. Pronto, se você fazer o certo, o dinheiro vem, as coisas boas vêm. Muda o ambiente, cara. Muda a sua cabeça. Não adianta, eu quero emocional primeiro. Esquece isso, se emocional para análise técnica. Fiquei muito tempo no simulador. Se eu olhar meu simulador ali, eu já sou milionário do simulador, né? Ia para conta real, já primeira semana já negativo, já entrava num dia de fúria, já perdia mais do que eu deveria perder, já perdia o que eu pensava que eu poderia perder no mês, perdia em uma semana, né? E os backtests que você fez? Eu comecei a fazer backtest quando eu te conheci. Isso me ajudou muito a ter confiança nas entradas. Ainda tem muito que aprender nessa questão de carregar o trade. Eu vejo o trade voltando 150, 200 pontos para frente. Se ele voltar 70, 80, já me dá um frio na barriga. Olha só o que eu estou perdendo. Estou perdendo 70, 80 pontos. Mas eu comecei a tentar ir para o mercado real. Meu primeiro mês que eu tentei ir para o mercado real foi janeiro de 2023. Foi uma tragédia. Primeiro dia de mercado real era loss. E daí já desanimava, sabe? No mercado real, eu acho que foi de setembro para cá. Setembro, acabei mais ou menos 0 a 0, um pouco negativo. Outubro também, eu acho que foi 0 a 0, um pouco positivo daí. Daí de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, já foi positivo numa evolução boa. Até falei para a Yas, mês de fevereiro, esse mês eu operei bem menos. Eu acho que eu operei um pouco mais de 10 dias, uns 12, 13 dias. E tirei quase 70% do meu salário. Cultura de mercado para você seguir e que o mercado hoje ele só vai funcionar com estratégia se você tiver contexto. Nenhuma estratégia funciona a longo prazo se você não tiver contexto do mercado. O caminho você já tem, pode dar a mão e só seguir e estudar. Isso daí foi uma das coisas que fez eu entrar na mentoria da Yas. Todos os mentores que eu passei, como eu falei, aprendi muito com todos, mas eu sentia falta de alguém pegar na minha mão e me ajudar. Eduardo, esse é o caminho. Que a técnica é fácil. A técnica não tem mistério. Isso é a parte mais fácil de tudo. Mas alguém te ajudar, não clica agora, segura, não clica por causa disso, disso, disso. Só clica quando chegar lá. E o que me fez ir para a mentoria da Yas, eu senti que eu ia ter isso com ela, alguém pegando na minha mão. E fez toda a diferença.
Fala, meus RX! Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá aqui comigo, boa noite. Que felicidade. Hoje eu vou dar uma das minhas melhores aulas, tá? Gravem isso. Depois dessa aula aqui, vai ser mudança aí nessa cabecinha. Deixa eu ver aí quem tá comigo aqui. Boa noite, Miguel, Marcos, Bruno, Barreto, Daniel. Cadê meus mentorados? Tá aí também? Tais, Eduardo, José. Fala, galera. Que felicidade, hein? Vamos lá, turma. Hoje não tem enrolação, não. Hoje tem muita aula, muito conteúdo para vocês. Estou super feliz, estou animada para a gente falar desse contexto que todo mundo fala. O que é isso? Que contexto é esse que tu tanto fala? É o contexto que falta para você ser consistente, lucrativo nesse mercado. É aqui onde qualquer estratégia vai funcionar. Sem o contexto, sem você contextualizar onde você vai entrar, você não consegue ser consistente nesse mercado. A longo prazo, não. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou pegar na tua mão, então presta muita atenção. A aula toda aqui vai ter insights muito, muito interessantes que você precisa se conectar comigo e anotar tudo. Anota tudo. A aula não vai ficar gravada, essa aula é a aula muito exclusiva, tá? É uma aula de mentoria. Da forma que eu vou passar hoje para vocês, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá bom? Então vem comigo que agora vai começar o show. Boa noite, boa noite, boa noite. Vão falando aí de onde vocês é, que daqui a pouco eu converso com vocês. Turma, é o seguinte. Detalhe. No final da noite, no final da aula, a gente vai ter uma... Fala agora, Bia? Solto? Vai ter um sorteio. Então, a gente liberou até às 20 horas para fazer. Quem não fez ainda, Bia, libera aí mais 10 minutinhos para a turma fazer, se inscrever. Vai ter um sorteio. Hoje é o lançamento da mentoria. Então, mais tarde a gente fala sobre isso, mas façam aí, tá? Solta o link aí para a turma aí, Bia, quem ainda não fez. Boa noite, boa noite. Eu sou do Piauí, Teresina, a terra do Whindersson Nunes. Não tenho sotaque, não falo cantando, viu? Não vão falando isso. Bora lá, vamos lá, turma. Seguinte, bora começar, né? Vamos para o que interessa, sem enrolação. Vamos enrolar, não. Vamos direto. Galera, quem me pergunta, Yas, qual é a tua base operacional? A minha base operacional é essa aqui, turma. Teoria de Dow, ondas de Elliott, análise técnica, médias móveis e Fibonacci. É com isso que eu contextualizo o preço. O que você vai aprender hoje, eu peguei o principal para te passar. Então, fica ligado. Primeiro, você sabe como forma o preço? Quem é que sabe aí como é que forma o preço? É simples. Eu não vou adentrar muito falando disso, tá? O preço, o mercado, é uma briga dos compradores e dos vendedores. A barrazinha do candle lá é formada por quem? Pelos compradores e pelos vendedores em determinadas regiões. O que a gente precisa entender? O que impacta no preço? A emoção dos investidores, nem tanto, né? Que a gente é desse tamanhozinho comparado aos institucionais. A economia do país global, isso influencia o preço. Os institucionais, claro, os bancos e as notícias do calendário econômico. E principalmente, vamos dizer assim, principalmente não. As notícias políticas, isso impactam, mas isso não é tão relevante na hora da gente tomar uma decisão. Mas, claro que se presidente, um ministro falar alguma coisa, isso vai influenciar naquele momento o preço. Isso quem fala é a teoria de Dow também, tá? Vamos lá, turma, para vocês entenderem aqui rapidinho. Eu não quero enrolar, não, tá? Eu quero ir direto para o assunto. Só para vocês entenderem como que forma a estrutura do preço. O preço, ele como é que ele funciona? A gente tem uma tendência vigente, a gente tem uma acumulação do preço, quando esse preço inicia uma tendência macro, qualquer tendência, de qualquer tempo gráfico, uma tendência de baixa, quando ele acumula e não volta, faz a reversão, a gente chama isso de reacumulação, porque ele dá continuidade no movimento. Quando ele chega numa região, que eu vou explicar isso para vocês, e aí ele acumula e muda a tendência, isso chama acumulação. Quando ele inicia uma nova tendência de alta, se ele de novo acumular, ele distribui, porque ele está na tendência de alta. E se essa distribuição continuar, a gente chama de redistribuição.
Se o preço chega em uma determinada região, ele vai distribuir novamente e aí ele volta, muda a tendência. Isso a gente chama de distribuição, tá? Então, só para vocês entenderem como que o mercado, como é que o preço anda. Ele anda em tendência e acumula. Tendência e acumula, certo? Isso aqui, turma, é um ciclo. Isso aqui é um ciclo. E a gente precisa entender qual ciclo o mercado está. Quem diz, por onde que a gente vai entender qual ciclo que o mercado está? Pelas ondas de Elliott. Hoje eu não vou falar disso, mas eu vou contextualizar com base nela, certo? Que é a base do meu operacional. Vou ser rápida. Não vou demorar, não. Seguinte, vamos lá. Você deve estar se perguntando aí o que é o detalhinho que está faltando para você conseguir ser consistente. Essa pergunta eu me fiz bastante. E qual é esse detalhe, Yas? Turma, para ter sucesso nesse mercado, a gente precisa contextualizar todas as nossas entradas. E eu coloquei aqui 4 ferramentas para vocês entenderem como que vocês vão entrar nas operações. Sem entender isso, vocês podem pegar operações que um dia pode ser assertiva. No segundo dia também pode ser assertiva. Aquela mesma operação que você fez, ela não pode mais ser assertiva a partir do terceiro dia. E você fica se perguntando, meu Deus, onde foi que eu errei aqui? Qual a entrada que eu fiz que não está dando mais certo? Eu estou pegando um gatilho de candle igual. Apareceu aqui esse candle, eu entrei, não está dando certo. O que é que está acontecendo? É justamente isso que eu vou te ensinar hoje. Região, tá? Região que você está pegando. Que região é essa? Como que o preço está nessa região? E eu vou te ensinar cada passo. Mas antes, quem já me deu like aí, turma? Vamos lá, me ajuda aí. Vai dando like, vão comentando. Like. Turma aí já morou em Teresina. Ah, tem gente aqui da minha cidade. Pico, Salvador. Coisa boa. Curitiba, Porto Alegre. Todo o Brasil tá aqui, hein? Turma, vamos lá. Então, o que é que eu vou explicar hoje para vocês? Vou falar do contexto. Dentro do contexto, eu vou falar para vocês das ferramentas, estruturas e o gatilho técnico que a gente vai utilizar para entrar numa operação. É esse gatilho técnico que a gente precisa ter. Porém, sem essa base de contexto, ferramenta e estrutura, o gatilho não vai funcionar, tá? Então, o gatilho técnico é a última coisa para você ter sucesso na operação. Então, vamos lá. O que é que eu preciso entender aqui? Eu tenho um contexto, que é o contexto do macro para o intraday, que a gente é day trader, então a gente vai fazer o quê? Operações no dia. Então, eu preciso entender como o mercado está no macro, como que o mercado está no momento de transição, que é aquele período intermediário do macro para o micro, tá? E no dia, como é que eu vou operar? Como foi que eu mapeei o preço para me entrar nessa operação? É isso que a gente vai aprender hoje. Então, esses 3 pontos são os pontos importantes para você fazer todos os dias antes de entrar na operação, tá? Quais as ferramentas que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar Fibonacci, médias móveis. Só isso, Yas. Só isso hoje, tá? Fibonacci e médias móveis. Quais são as estruturas que a gente vai utilizar? LTA, LTB e padrões gráficos. Turma, isso aqui, para funcionar, tem que ter contexto. Não é qualquer topo duplo, não é qualquer cunha, não é qualquer deriva, não é qualquer oco que você vai pegar que ele vai funcionar. Você precisa saber onde é que ele está, tá? E LTA, LTB, você precisa saber que para você pegar uma operação baseada em LTA e LTB, você precisa entender que ele precisa estar num contexto mais macro, porque é um contexto mais assertivo. E aí, dentro do intraday, você faz as suas entradas com os gatilhos técnicos, tá? E aí, o que é o gatilho técnico? É o padrão de candle, que muitas pessoas só entram por ele. E não é isso. Ah, apareceu uma barra elefante, eu vou entrar. Aí pega stop. Apareceu um candle de rejeição, eu vou entrar, porque aqui o preço está rejeitando, pega stop. Por quê? Porque não tem base, não tem contexto. E isso que a gente vai fazer hoje. Olha só. Vamos lá, como é que eu inicio um contexto macro? Eu vou olhar lá para o meu semanal, turma. Lá no meu semanal.
No meu semanal, o que é que eu vou observar? Eu vou mapear as expectativas do preço. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é o passo a passo que vocês devem seguir, tá? Que vocês devem seguir para pegar uma operação. E detalhe, eu vou explicar tudo isso aqui e mais tarde, quando eu terminar essa explicação, eu vou abrir o meu gráfico, eu vou trazer aqui a tela com vocês e vou fazer. Tudo isso que eu estou explicando, eu vou fazer, eu vou pegar na mão de vocês, eu quero ver vocês não aprendendo a fazer isso aqui. É para fazer, é todo dia, não é para ficar com preguiça. É para fazer todo dia. Quer ter resultado nesse mercado, tem que mapear o preço. Tem que saber onde é que tu está entrando, aonde que tu está saindo e o que é que tu está fazendo. Então, quando eu terminar essa explicação, prestem atenção. Eu vou pegar o meu gráfico e vou mapear junto com vocês. Eu zerei o meu gráfico aqui e vou mapear ele junto com vocês. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem o que aqui? Um contexto macro, certo? Que é o macro, é olhar lá para o semanal, lá para o mensal. Cheguei aqui, o que é que eu vou observar? O que é que o gráfico está me mostrando? Poxa, eu estava numa tendência aqui de baixa, isso aqui, cada candlezinho aqui significa uma semana. Então, eu estava numa tendência de baixa, o preço começou a reverter esse movimento, ou seja, ganhando topos anteriores. Então, eu tinha uma LTB aqui rompida. E dentro dessa LTB rompida, o preço começou a trabalhar em formato de canal. Olha só, o que é que eu vou observar no semanal? O preço está trabalhando em formato de canal. E aí você vai fazer o quê? Traçar um canal, que é uma linha de retorno, e uma LTA aqui dentro dessa região. E vai observar onde que o preço está. O candlezinho semanal. Olha o nosso candle semanal. Esse detalhamento aqui que eu trouxe para vocês é dessa semana, tá? Eu fiz isso aqui sábado e terminei hoje. Olha o que aconteceu. Eu mapeei tudo e o que aconteceu hoje eu vou mostrar para vocês. Estava tudo mapeado e o preço fez exatamente o que eu falei. Presta atenção. O preço, no semanal, a gente tem o quê? Compradores sendo rejeitados. Está fechando entre médias. Eu tenho uma média de 9 e uma média de 20 aqui. Esse preço, a cada semana, está fechando dentro. Olha o corpo. Ele está violinando, ou seja, o pavio é um violino, tá? Pavio é preço? Pavio é preço. Pavio te estopa. Mas o pavio, ele mostra também fraqueza de compradores e vendedores. Quem tem mais força. Então, aqui, quem está tendo mais força é os vendedores. Então, no semanal, você vai observar o quê? Onde que tá essas médias? Nesse caso, que a gente sabe que o mercado do índice está lateral, onde que tá as médias? Ancorando o preço. Olha como que o preço tá travado entre as médias. Eu tenho uma média de 9 e 20 com preço travado. Beleza, isso eu já sei. Eu já sei que o preço tá aí. Joia. Então, a gente já sabe que a tendência era de baixa e agora tá numa tendência de alta. Tá? No semanal a gente já sabe disso. A gente sabe que as médias está comprimindo o preço. Joia, já sei disso também. Deixa eu ir lá para o meu diário. Tá ruim a imagem? Vocês não estão conseguindo ver? Me confirma aí. Para mim adiante. Tá bom aí? Tá normal? Como é que tá a imagem aí, turma? Tá bom? Tá tudo ótimo? Perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Seguinte, ó. Então, eu vim lá do meu semanal, eu entendi que o preço está trabalhando num canal, já deu aqui o segundo toque nesse canal. Provavelmente ele vem buscar o fundo do canal novamente para fazer o terceiro toque, tá? Isso no semanal tá muito nítido, eu tô observando isso. Aonde que o preço está travando? Entre médias, tá? Então, o preço está travando entre médias. Isso eu já sei. Vamos lá. Vamos observar como é que o preço está fazendo. Aí, o que eu faço? Eu diminuo o tempo gráfico, eu venho para o meu diário. Deixa eu entender aqui o que é que está acontecendo. Todos esses candles aqui significa que é um dia, tá? Um dia. E aí, o que acontece? Lá no semanal, tá vendo essas barrinhas aqui, ó? Essas aqui são todas essas aqui. Então, eu sei que o preço está dentro dessa lateralização. O que acontece aqui, turma? O que a gente vai entender quando o preço está lateral? O que é importante a gente observar? Zona de pressão
do preço são as zonas de liquidez, onde o preço tem fundos e topos que eles param. É o famoso suporte e resistência. Não tem outro nome. Famoso suporte e resistência. Análise técnica clássica. Só que, quando o preço está travado em uma região, você vai observar aonde que ele está parando. E vai marcar essa região como uma zona compradora, que o preço para e sobe, e uma zona vendedora, o preço para e desce, tá? Essa região é uma região de pressão. Ali tem muita ordem compradora ou tem muita ordem vendedora. Então, passa aí no gráfico a região que está tendo muito suporte e resistência. Essas regiões são importantes, muito importantes. O simples, ele vai funcionar se você saber fazer bem feito, tá? Então, a gente tem essa região de suporte e resistência pelo diário. Eu sei que aqui nessa região eu tenho topos relevantes e aqui nessa região eu tenho fundos relevantes. Aqui foi o pregão de sexta-feira, tá? Encerrou com esta barra aqui. Foi quando eu fiz essa análise, tá bom? Então, eu sei já que o preço está aqui. Um detalhe importante para vocês. Quando eu tenho um topo e um fundo dentro de um diário, tá? Como está aí o preço, o que você vai observar? Os 50% desse range é onde o preço também trava bastante. Então, é uma região importante para você marcar. São regiões. Regiões, quando eu falo aqui não é uma região compradora, ou aqui não é uma região vendedora, é uma região compradora, é porque o preço parou várias vezes naquela região, dentro de várias confluências que a gente precisa ter, tá? Tudo ok? Imagem tá boa? Tudo certo? Posso continuar? Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um suporte aqui, onde eu tenho uma pressão compradora, uma região de 50%, onde o preço costuma travar bastante, e a região de topo, que é a região que o preço chega lá e volta. Então, isso eu preciso entender. Vamos diminuindo. Agora eu vim para os 60 minutos. Eu estou dando passo a passo no que você tem que fazer. Você tem que fazer isso, tá? Tem que fazer isso todo dia. Todo dia mapeia o preço. Aí eu chego nos 60 minutos, que é o meu contexto de transição, é aqui que eu vou observar como que eu vou fazer as minhas operações, tá? Então, o que tu vai observar nos 60 minutos? De novo, suporte e resistência. Mas aqui tu vai observar onde que o preço tá. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Isso aqui é 60 minutos do mini índice. Eu tenho o preço. Aqui eu tinha o diário, certo? E eu vou olhar para essa região aqui, ó, a região que o preço tá. Então, eu olhando para essa região que o preço tá, o que eu observo? Eu tenho topos, fundos ascendentes. Ou seja, opa, eu estou no movimento lateral, mas eu tenho uma tendência de alta clara aqui. Enquanto eu não perder esse fundo anterior, eu tenho uma tendência de alta clara. Então, a partir do momento que eu perco esse fundo, que foi que aconteceu dentro desse movimento aqui, eu vou começar a ativar os meus pivôs, ou seja, eu vou utilizar a minha Fibonacci. Olha esse detalhe, turma, olha esse detalhe. O preço chega numa região de demanda que eu acabei de explicar para vocês. Essa região de demanda é uma região do diário, tá? É uma região do diário. O preço dentro dessa região de demanda, que você não pode procurar por venda, tem que procurar por compra. Eu vou te ensinar qual gatilho que tu vai usar. Quando chega nessa região aqui, o que tu vai observar? O que tinha antes? Tinha um movimento de baixa que o preço fez uma impulsão, correção e rompeu. Quando ele rompe esse movimento anterior, ele ativa um movimento de reversão, certo? E para ativar esse movimento de reversão, a gente vai procurar o quê? Alvos de Fibonacci, para saber a direção que esse preço está querendo ir. Então, a partir do momento que eu perco essa minha linha de referência, que o preço volta e perde esse ponto aqui, eu vou procurar os alvos de Fibonacci. Olha as confluências que vão começar a aparecer nas regiões de pressão. O que é que eu fiz? Eu peguei esse topo com esse fundo e coloquei as projeções. O primeiro alvo de projeção de Fibo deu aqui, ó. Eu tô olhando, esqueçam isso aqui, vamos olhar para cá, para esse movimento de alta que eu tô fazendo. Deu o primeiro alvo desse volta em V, tá vendo? Ó, movimento de volta em V. O primeiro alvo deu aqui, o preço rejeitou o primeiro alvo, veio fazer o quê? Troca de polaridade, ou seja, o movimento foi rompido e voltou para fazer uma troca de polaridade, que é aquela suporte e resistência de 50% do movimento lateral. Expliquei para vocês. Lá no diário, o que é importante eu observar? Fundo
topo e meio. Todo movimento lateral, fundo, topo e meio. Observem isso. Quando o preço está lateral, eu vou observar isso no tempo gráfico maior. O que acontece? O preço rompe esse movimento, vem para cá, faz a troca de polaridade no 50% da lateralização, que conflui com o quê? Com a cabeça desse pivô. Ativado. Estou com o movimento ativado. Eu vou pensar em venda aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho uma confluência de 50% do movimento lateral. Eu tenho uma confluência de uma troca de polaridade. Eu sei que o preço ainda pode buscar 100% do alvo. Guardem isso, tá? Fibonacci, 100% do alvo. Fibonacci, 100% do alvo. Espelhamento, 100% do alvo. Espelhamento, voltem a ver, 100% do alvo, 90% das vezes. Tá bom? Fiz isso. Preço, o que é que ele foi fazer, turma? O que é que o preço foi fazer semana passada? Foi buscar 100% do alvo, do espelhamento de volta em V. Ou seja, chega na região de troca de polaridade, já abre, ó, buscando alvo. Já foi lá buscando um alvo de 100% do movimento, que conflui com o quê? Com a zona de pressão do diário. O que é que eu vou procurar dentro dessas regiões? Aí eu vou diminuindo meu tempo gráfico e vou vendo lá naquela região dos 60 minutos que tem um alvo de 100%, quais outras confluências eu vou pegar. Sabe o que tinha aqui? Vem aqui, uma média de 50. Segunda vez que ela foi tocada. Eu tenho uma confluência de 100% do movimento, eu tenho uma zona de pressão do preço, que é um topo relevante do diário, e eu tenho uma média de 50. Eu vou comprar aí? Eu pergunto para vocês, vocês vão comprar? Suicídio, bota a arma na cabeça e... É isso. Entende? Eu tô dentro de uma zona de pressão. Como que eu vou procurar compra nessa região? Não vou, de jeito nenhum. Quando eu falo para a turma lá na sala, eu não vendo aí. Pode o preço ir sem mim. Eu não vendo. Por quê? Eu tenho confluências dentro do movimento para eu não fazer. Certo? Cheguei nessa zona, o preço chega esticado, numa zona de pressão, afastado das médias, chega numa região de alvo de FIBO, 100% do espelhamento que ele costuma voltar. Não faço nada aí, tá? O que aconteceu? O preço rejeitou esse movimento e voltou tudo. Voltou tudo. Vamos diminuir o tempo gráfico. Mas antes, deixa eu falar um detalhe. Ferramentas importantes aqui nos 60 minutos. Você vai procurar LTA e LTB. E se tem pivô ativado, tá? O que acontece? O preço volta tudo para essa região, passa reto na região de troca de polaridade. Olha aqui, ó. Passou reto. Opa! Passou reto? O que eu vou olhar? Vou olhar para trás. O que eu tenho? Uma volta em A. Tem uma volta em A. Olha aqui, um topo duplo com volta em A. O que eu vou observar agora? O preço mudou de figura. O preço mudou de figura. Quando o preço volta assim, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar as retrações de Fibonacci, ou seja, a gente vai procurar aonde que o preço tem uma forte suporte para ele parar. Vocês sabem que Fibonacci é o quê? A retração aqui é uma projeção, tá? São os alvos, que ele serve também como resistência do preço, ou como suporte se for um movimento de baixa. Uma retração de Fibonacci, nesse movimento que o preço está voltando, eu pego todo esse movimento de uma LT rompida e vou procurar os famosos suportes potentes, que são o quê? 50% e 61% do movimento todo, tá? Então, o que a gente vai observar agora? Vamos lá por 15 minutos, turma. 15 minutos, ó, fim semanal, diário. Eu vim agora para os 60 e estou no 15 minutos. O que é que eu tenho no 15 minutos? Eu vou olhar para onde o preço está. O preço não está aqui? Sexta-feira, tá? Sexta-feira o preço estava aqui. O que é que tem nos 60 minutos? Uma super barra elefante jogando esse preço aqui para cima. Porque o que aconteceu? Ele rompeu esse topinho duplo aí e veio trocar polaridade no que era suporte e passa a ser resistência. Olha como simples funciona. Olha isso. Meu Deus, é só suporte e resistência, Yasmin? Não é só isso. São várias confluências com as regiões. A imagem tá ruim? Tá muito ruim? Sério? Vai dizendo aí. Então, dentro dessa região aqui, vê aí, Bia.
Dentro dessa região aqui, eu tenho o quê? Um suporte, que agora resistência. O que eu vou observar? No 15 minutos, turma. Olha, esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui é esse movimento aqui. O que é que eu vou olhar? Tá muito ruim. Turma, tem muita gente que tá ruim, tem muita gente que tá bom. Então, às vezes é a internet de vocês, tá? 15 minutos. O que é que eu devo filtrar no 15 minutos? Padrões gráficos. Eu vou diminuir no tempo gráfico. Olha só, vou diminuir no tempo gráfico. O que é que eu devo filtrar? Padrões gráficos. É aqui que eu vou observar topo duplo, oco. Vou observar se eu tenho uma cunha uma cunha descendente, uma cunha ascendente, se o preço está derivando, se eu tenho um canal, é aqui que eu vou observar. Não, o que tem pequenininho aqui eu estou falando, não precisa vocês observar esses detalhes não, tá? Eu vou falando e vai ficar bem fácil também na hora que eu abrir o gráfico aqui, vai ficar legal. Então, eu vou observar isso. Então, na sexta-feira, olha o que foi que eu deixei mapeado para hoje, para segunda-feira. O preço chega nessa região de troca de polaridade depois de um movimento em A rompido, que é esse topo duplo aqui, e ele volta para fazer uma troca de polaridade, certo? Eu falei para minha turma hoje, turma, eu não vendo aí. Eu não vendo, porque ele estava na região compradora. Mas olha essa região. Eu falei o seguinte, se o preço só cair, ele vai vir para esta região dos 129 mil e aqui ele vai rejeitar. Foi que o preço aconteceu hoje, turma. Onde foi que o preço parou hoje? Ele não foi mais para lugar nenhum. Essa região que está aqui, ó. Yasmin, que região é essa? Vou já mostrar para vocês. Que região é essa? Vamos lá. Então, o que é que você vai filtrar? Padrões gráficos dentro desse movimento, vai filtrar regiões de liquidez e vai filtrar como estão as médias móveis. As médias móveis estão alinhadas com o preço? Não. Aqui, o caso, as médias móveis estavam como? Estavam lá flats, ou seja, estavam laterais. Não dava força para esse preço. A gente sabe que o candle, turma, é a ação de quem? Do comprador e do vendedor. A formação do preço é o candle, tá? O candlezinho ali é a formação do preço. É quem compra mais e quem vende mais. Aí ele fica aquela briga que forma o candle, com mais pavio, com menos pavio, com corpo, sem corpo. E isso a gente sabe que aquela região é mais compradora ou mais vendedora dentro das confluências do mercado. E aí, se eu diminuir meu tempo gráfico, isso aqui já é um print de hoje, do dia de hoje. Olha onde o preço parou. Olha a região de sexta-feira. E olha onde o preço parou. E aí? Contexto é ou não é tudo? O que foi que a gente fez hoje? Na sala, eu disse, eu não vendo nessa região. Ele pode me estopar, eu fiz uma entradinha com 100 pontos de stop aqui. Ele pode me estopar e eu saí da sala 12 e pouquinho. Eu não vendo nessa região. Olha o que o preço fez. Voltou 500 pontos. E parou. E parou aqui. Ele pode continuar amanhã, já abrir com gap de baixa e dar continuidade de movimento. Mas parou aqui. Entenderam? Contexto. Por que parou aqui, Yasmine? Eu vou já ensinar por quê. Por que ele parou aqui? Então, turma, presta atenção numa coisa. Se eu tenho região de zona de pressão, se eu tenho uma região de retração de Fibonacci, se eu tenho uma região que o preço está travando demais, opa, deixa eu procurar meu gatilho técnico aqui nessa região, que é uma região que o preço não vai mais, tá? Quais são os gatilhos? Eu vou passar um gatilho técnico para vocês. É esse padrão aqui, eu vou chamar ele de torre gêmeas, chame como quiser, tá? Eu chamo de torre gêmeas, é ele aqui, ó, nos 5 minutos e ele no 1 minuto, no 2 minutos, perdão. No 2 minutos é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos 5 minutos é aquele padrãozinho, ó, engolfando o outro, tá? Ele pode ser com um corpinho menor, tá na região, começa a rejeitar o comprador, é gatilho para entrada. Olha aqui nos 5 minutos aqui, turma, ó, essa região compradora aqui, a gente fez uma comprinha aqui, hoje na sala, com stop aqui embaixo. O preço veio e só estopou e voltou. Só estopou a gente, ó, com 100 pontinhos e voltou. Eu não peguei mais, que eu tinha que cuidar aqui das coisas para vocês. Mas olha o preço travado na região. Aí me diz, contexto funciona ou não funciona?
Isso aqui, antes de acontecer hoje, eu não sabia se o preço ia abrir com gap de baixa, com gap de alta. Eu sabia que essa região é compradora. Entendeu? Não é bruxaria, não. É contexto. É porque muita gente me chama de bruxinha. Não é bruxaria, não. É contexto. Eu entendi já isso. E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu só pego a entrada se tiver contexto. Tem que ter contexto. Senão não dá para entrar. Qualquer gatilho técnico que aparece em qualquer lugar, eu não pego. O preço vai sem mim. Vai sem mim. Por isso que eu espero as melhores oportunidades, tá? Eu aprendi isso, turma. Foi justamente porque eu passei aí apanhando na cara esse tempo todo. Só por isso. Aprendi. Tempo de tela. 4 anos olhando para isso aqui, tentando entender que movimento é esse. Que movimento é esse que eu não consigo pegar? Por que eu não consigo entender? Por conta disso aqui. É isso aqui que vai fazer você mudar a cabecinha. Tem que contextualizar o preço, tem que entender o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. A gente está no mercado de probabilidades, então, ao máximo de confluências que eu tenho dentro de uma região, eu vou ficar um pouco mais tranquila de pegar uma operação. Se eu tenho um stop de 60 pontos, 70 pontos, 80, 100 pontos que a gente costuma pegar, eu posso, com 50 pontos, aumentar mais a minha mão. Eu posso diminuir se eu estiver numa região que eu não estou confortável, mas eu entendendo o contexto disso, olha como muda a nossa mentalidade. Poxa, eu sei que essa região... Olha o que eu vou falar para vocês. O preço saiu de uma zona de pressão, porque ele estava dentro de uma zona de pressão. Esse fundo aqui, turma, é um 61 de todo esse movimento aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo esse movimento todinho aqui? Sabe que região é essa? 61,8. Essa região aqui, tá? 61,8. O que acontece? Quando eu venho para cá, eu sabia que essa região era uma região de pressão. Eu tinha nessa região também, não porque era só um 61,8, é porque ele passou muito reto, muito rápido. E quando ele passa assim muito reto, rápido, abrupto, ele tende a voltar a corrigir. Então eu falei para a turma, ele pode ir para todos os lados hoje. Então eu não vou fazer nada nessa região, eu vou esperar sair dessa região. O que poderia acontecer? O preço voltar aqui, ó. Voltava aqui e depois entregava essa queda toda. Por isso que eu não fiz nada. E o que acontece? Dentro dessa região, o que o preço fez? Caiu aqui reto. Reto. Poxa, o preço caiu reto. Tu vai pegar uma venda aqui porque ativou um pivô? Um micro pivôzinho de continuidade? Não. Olha o stop que tu ia pegar. Por quê? Porque não é região para vender. Não é região para vender. Isso é importante vocês entenderem. E aí, o que eu tenho? Confluências. As minhas confluências, para entrar na operação, minimamente tem que me dizer isso aí. Eu só entro numa operação se tiver numa zona de pressão, pode ser zona de 2 minutos, 5 minutos, 60 minutos. Tem que estar dentro de uma retração de FIBO importante, se for contra o movimento. Eu tenho que ter, se for contra o movimento, um alvo de FIBO nessa região, porque é um suporte de resistência muito relevante. Eu tenho que ter médias móveis afastadas, isso aqui é para entrar numa reversão de movimento, tá? Médias de móveis em tempo gráfico maior tem que estar afastado, tá? E se for a favor do movimento, perdão, contra o movimento ainda, o primeiro toque em uma média móvel em tempo gráfico maior, o preço tende a voltar. O primeiro toque, vou dar um exemplo. Vou voltar aqui. Vou já fazer isso com vocês. Eu vou pegar na mão de vocês hoje. Seguinte, o que aconteceu aqui, ó, ao diário? O preço estava subindo, chegou ao toque, aqui, ó, média móvel de 50. O primeiro toque, o que aconteceu? Pá, pancada para baixo. Eu vou entrar a favor do movimento de alta desse? A turma na minha sala pegou na hora que triscou. Triscou aqui, já entraram. Nem fechou o candle, já entrou. Teve aluno meu que entrou primeiro que eu. Aqui, segundo toque. Olha o que o preço fez. Avançou, volta para dar aquele beijinho. Não deu beijinho, volta tudo. Entendam isso. É isso aqui, gente. Não é outra coisa. Não vai ser o padrão de candle. Não vai ser nunca. Nenhuma estratégia vai funcionar, turma. Se vocês não entenderem isso aqui, ó, essa aqui é a estrutura para você entrar numa operação. Então, tudo isso aqui, médias móveis afastadas, primeiro toque em médias móveis, LTA e LTB rompida dentro de uma região importante,
mais gatilho técnico, que é o candle. É aí que você vai apertar o play. É aí que você vai apertar para comprar ou para vender. Se não for assim, não entra. Se não for assim, não entra. Não entra, turma. Porque você vai, com certeza, pegar stop. Peguei stop e poderia entrar de novo na operação, não é? O Leonardo falou aqui, ó, mas eu peguei o stop, peguei e poderia entrar de novo na operação. Por quê? Porque você tem que entender que ele estava buscando um alvo. E eu não aguardei aquele momento de pegar aquela operação. Poderia ter entrado de novo? Poderia, porque não é uma região vendedora, é uma região compradora. Eu saí da sala dizendo, turma, ele estopou a gente, mas essa região é região compradora, tá? Eu não vou mais operar hoje, dei 2 cliques hoje, peguei aí 16 pontos no dólar e o índice, eu só fiz uma operação, não tinha tempo para ficar na frente da tela. E o que aconteceu? O preço voltou. Então, quem entendeu isso, quem entende de contexto, com certeza muda como que você vai entrar. É normal pegar stop, galera. Por favor, não vão ficar presos a isso. Ah, peguei stop. É normal. Você tem que pegar um stop dentro do seu gerenciamento, você entendendo o que você vai fazer, tá? Isso é super normal. Então, pegar stop, meu Deus do céu, quem não pega stop, não se enganem, não. Não se enganem pensando que as pessoas não pegam stop. Pega sim, tá? E você pega stop dentro do seu operacional, por isso que eu falo muito, ó, a gente aguarda e a gente pega uma nova oportunidade dentro da região. Contexto é isso. Com certeza. Vale tanto para o... Ó, deixa eu responder aqui algumas perguntas antes para a gente ir para o gráfico. Eu vou para o gráfico aqui com vocês, tá? Vai ser mais rapidinho. Vale tanto para o índice e para o dólar? Para os dois, tá? Análise técnica, ondas de Elliott, é para os dois, tá? Fibonacci, vale para os dois. Denilson, que aula show. Show? Aula importante, tá? TPM, TGM. TGM é tempo gráfico maior. Chegou atrasado, perdeu muita coisa, mas a gente vai começar agora a falar no gráfico, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui, turma, ó, a Andréia aí, ó, Andréia na sala comigo, ó, Yasmin, eu entrei novamente, peguei 400 pontos conforme você orientou, tá vendo aí? Saí da sala e disse assim, ó, a gente pegou esse stopzinho de 100 pontos aqui, turma, mas aqui ninguém vende. Eu sou chata, ninguém vende, segura o dedo, ninguém vende aí. E é assim, tem que ser. E aí, ó, ela pegou de novo a operação. Show, parabéns, Andréia. Operar alguma coisa? Não. Stop é inevitável, com certeza. Vamos lá, turma, vamos pro gráfico. Vamos pro gráfico. Pega o notebook aí, bora. Bora. Vou ensinar vocês a fazer tudo que eu expliquei aqui hoje. E é para fazer todo dia. Todo dia. Vamos lá, comecei meu semanal. E eu vou explicar aqui, ó. Ah, Yasmin, eu não tenho 3 telas. Eu não tenho 2 telas. Eu não tenho... Tá, não tem essa desculpa. Eu vou te ensinar como é que tu vai mapear com um notebook só. E até com celular. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu semanal, né? O que é que eu observei no meu semanal? Que o preço rompeu. Vou lá fazendo, ó. Olha que bonitinho. Rompeu esse movimento aqui de LT. Veio trocar polaridade com ela e o preço está subindo. Disso, o que é que eu vou observar? Eu observo que eu tenho esse canal aqui, ó, já com o preço se formando. E aí ele chega, o que é que ele faz? Ele rejeita essa região. Então, eu tenho aqui, ó, fundos ascendentes e topos maiores. Ou seja, probabilidade do preço voltar para cá é muito grande. Muito grande. E vou aproximando o meu gráfico. Aqui são minhas médias de 9, 20, 50 e média de 200. Eu estou falando tudo que eu falo mesmo. Quem é meu aluno sabe. Eu não escondo nada, não. É isso. Não esconder nada. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de pressão que o preço está voltando. Eu tenho uma pressão do preço. O que que aconteceu hoje? Olha o preço aí, ó. Embaixo das médias. Ou seja, perdeu as médias. Opa, vou ficar de olho nisso, hein? Amanhã a gente já vai ficar de olho nisso. Mas o que que vai observar? Eu vou diminuir aqui, ó, vou para o diário.
e vou observar o quê? O preço, ele armou esse pivô, né? A gente não tem esse pivô aqui ativado? Olha o primeiro alvo dele aí, onde é que tá? O que vocês pensam? Que amanhã o preço vai fazer o quê? Pode corrigir? Pode corrigir. Pode abrir em cima do alvo? Também. Tá? A gente sabe disso. Então, eu sei que eu tenho um movimento lateral. Deixa eu puxar aqui para essa... Pronto. Tenho esse movimento lateral. Eu tenho um movimento de topo duplo no diário rompido, sem movimento corretivo. O que eu aguardo para isso aqui? Ele fazer minimamente isso. Mas, se amanhã ele abrir com esse... já abrir com gap de baixa aqui, a gente tem o que aqui, turma, que eu acabei de ensinar a vocês? Uma região de demanda do preço. Essa região de demanda do preço, vocês vão vender aqui? Nunca mais. Nunca mais vocês vão vender aqui, certo? O que eu vou observar agora? Onde é que estão minhas médias? Dica importante. Dica importante. Quem tem um notebook aí? Olha só. Tá vendo essa média de 9 aqui? Tá aqui, né? Afastadinha do preço. O preço se afastou dela. Você vai pegar essa linhazinha aqui, ó. Ela é importante. Você vai clicar. Vai dar 2 cliques nessa linha. Vai aqui, ó. Texto personalizável. Direita. Coloca aí, ó. Média móvel de 9 do diário. E deixa aí, ó. Deixa lá. Sabe por quê? A gente vai botar aqui uma corzinha nela. Deixa eu botar um azulzinho. Pronto. Vou lá para os 60 minutos. Eu sei que a média móvel do diário está lá em cima, ou seja, o preço está afastando da média. Quando ele se afasta da média assim, turma, o que acontece? O preço tende a retornar nela. O que eu vou observar? Eu tenho todo esse movimento aqui, ó. Olha aí, ó. Todo esse movimento, eu vou pegar a minha Fibonacci e vou observar onde é que o preço está. Olha que coisa linda. Olha onde é que o preço está. Que região é essa que está segurando o preço, turma? Minha região que estava marcadinho, eu uso 76,4, tá? Da Fibonacci. Então, se eu tenho um movimento que o preço está subindo, ele volta para cá. Que região que eu vou buscar? Regiões de retração. Olha que o preço parou aqui no 61. O preço parou no 61 e travou no 76,4. Ou seja, eu vou deixar essa região como uma região também importante. Vamos ver o que eu tenho mais de confluência nessa região. Se eu puxar todo esse retângulozinho aqui, olha o que eu tenho aqui, olha isso. Tem um fundo, tem um topo, região importante. Se eu puxar mais aqui, o que eu tenho? Fundo, 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 fundo. Eita, que aqui tem dificuldade desse preço passar, não tem não? Tem muita dificuldade desse preço passar. Então, observa isso, tá? Observa o preço rejeitando em regiões importantes, principalmente de retração de Fibonacci. Estou no movimento lateral, o preço parou naquele movimento lá que eu falei para vocês. E aí, o que eu vou observar mais? O que eu vou observar, turma? Alvo de Fibo, se eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo, o preço está caindo. Olha a região de alvo de Fibo que está confluindo aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho essa região do 129,200, que é uma região que eu vou marcar também, tá? É uma região que se o preço amanhã já abrir aqui dentro, eu vou procurar por venda, turma? Não vou. Não vou procurar por venda. Eu vou procurar por compra. Por quê? Porque essa região, o preço rejeita. Olha aí, ó. Olha o tanto de pavio nessa região. Pavio comprador, barra compradora, e o preço chega esticado nessa região, afastado de média, o que é que eu tenho? Região compradora. Então, olha tanto de confluência que eu tenho aqui. Vamos lá. Preço aqui embaixo, preço abriu aqui embaixo. Eu tenho uma região de zona de pressão, eu tenho um alvo de Fibo, eu tenho um fundo do diário, né, que acaba sendo a regiãozinha aqui importante, e as mini, o preço tá descendo, tá caindo tudo, não tá querendo saber de região de pressão nem nada. A gente viu no macro que o preço agora vai buscar uma LT que a gente marcou lá no semanal, que é essa aqui. O que acontece quando o movimento tá lateral? Não esqueçam disso nunca. Movimento, lei de Wyckoff. Movimento aqui, ó, quando tá lateral, ele busca liquidez. A galera chama de quê? Rompeu a lateralização e voltou de novo. Isso aqui é o quê? Rompimento falso, né? Todo mundo chama aí de rompimento falso.
Aí me digam uma coisa. Vocês não acham que ele veio fazer o papel dele de pagar um alvo que ele estava devendo? Veio fazer o papel. Se ele voltar para cá, para dentro, não é rompimento falso, não. Ele veio fazer o papel dele. Entendendo isso, vocês vão começar a tirar várias características de mercado que vocês já têm. Então, observa, deixa eu limpar aqui meu gráfico para você não confundir vocês. Se o preço amanhã abrir embaixo dessa região, quiser dar continuidade, fica lindo para pegar uma venda. Até aqui. Se chegar dentro dessa região, começar a rejeitar o preço, o que eu vou buscar? Por compras. Amanhã, o preço abriu aqui em cima. O que eu vou pensar? Primeiro de tudo, vamos lá. Presta atenção, turma. Presta atenção no que eu estou fazendo. Estou mapeando o preço com vocês. Eu tenho pontos importantes. Eu tenho alvo de Fibo dessa região aqui, confluindo com fundo. Eu tenho onde o preço está agora. É uma retração de Fibonacci, onde o preço trava, junto com topos e fundos importantes. E aí eu tenho duas confluências dentro dessa região. Eu tenho uma confluência de zona de pressão e eu tenho uma confluência de retração de Fibonacci. Preço chega esticado, afastado das médias móveis. O que eu vou fazer? Eu vou vender? Não. Por isso que, quando a gente vai diminuindo o tempo gráfico, a gente procura gatilho técnico. Olha essa pancada que o preço deu aqui, que chega esticado dentro dessa região, tenta fazer esse retorno, mas aí ele vem, retesta a região novamente. Eu gosto até disso, quando ele retesta, que aí ele tem mais força para subir de uma vez, tá? Isso aqui é análise que a gente faz dentro da mentoria, tá, turma? São várias técnicas que a gente tem dentro de regiões. Então, olha só, olha quantas confluências eu tive para fazer uma compra hoje aqui nesse mercado, tá? Estou dentro de uma lateralização, o preço chegou afastado das médias, o preço estava dentro de uma região de 76,4, tinha topos e fundos relevantes lá atrás. O que eu vou fazer? Eu não vou vender, eu vou comprar. E aí, o que acontece? O preço amanhã abriu aqui embaixo, Yas. Tem o primeiro alvo aí no 129 mil. A gente tem esse primeiro alvo. Se o preço começar a cair com força, cuidado com essa região aqui. É região de compra. Região compradora. Região de compra. Preço abriu com gap de alta. O que é que vocês vão buscar? Vocês vão buscar retração de movimento. Ou seja, eu tenho todo o movimento aqui, ó. Todo esse movimento dessa linha de referência que o preço não voltou para corrigir. Então, eu vou buscar, primeiramente, retração desse preço. Se o preço voltar e começar a armar pivô de alta, eu tenho o quê? Um movimento. E eu tenho esses pontos aqui, ó, de gatilho para o preço voltar. Então, olha só, se eu tenho aqui uma rejeição desse fundo duplo, digamos que o preço abre aqui e rejeite, eu vou ter esse primeiro ponto de gatilho para o preço retornar, eu tenho esse segundo ponto de gatilho para o preço retornar, e eu tenho esse terceiro ponto de gatilho para o preço retornar. O preço está indo embora sem a gente. O que a gente vai observar? Se ele faz essa movimentação aqui, tá, turma? Ó, presta atenção. Se ele vem para cá, rompe todo mundo aqui, dessa forma que ele tá, tem que ser estruturado, não pode ser de uma pancada de uma vez. Lembre-se, preço esticado não tem força. Isso é raro dentro de 30 dias. É quando a gente tem super tendência, que o preço vai-se embora. Isso aí é uma vez que acontece no mês. Faça um backtest para entender. É esse dia também que quebram conta, porque não entende. Entendeu? Não entende para parar, fica tentando pegar reversão do preço. O preço esticado e indo-se embora. Então, se o preço chegar bonitinho assim, ó, e começar a rejeitar, e ele continuar ativando o pivô de alta, deixa eu limpar e organizar isso aqui. Se o preço ficar fazendo isso aqui, rompeu, aí sim. Ele vem. Aí o que a gente faz? Tá vendo essa Fibo aqui, que a gente pegou só desse movimento? A gente pega no movimento inteiro. Ou seja, tô perdendo o Fibonacci, tô subindo o Fibonacci. Quando eu perco o Fibonacci, eu subo o Fibonacci. Porque aí eu vou procurar de todo esse movimento aqui. Eu não tenho uma LT pelos 60 minutos, que é uma LT, ó. Eu não tenho essa LT. Se ele perder ela, eu vou procurar a referência do movimento inteiro. Onde é que é a região que vai travar o preço? Se é a região de 50% ou se é a região de 61%. De todo esse movimento. Ah, Yas, tem alvo aqui embaixo para pagar. Ele pode não pagar amanhã, tá? Pode pagar só a próxima semana. O preço pode trabalhar nessa região todinha aqui, ó. Semana inteira. Sexta-feira, dia de payroll, o preço está lá em cima, pancada para baixo. Ou o preço está aqui embaixo, pancada para cima. Entendam isso? Entenderam isso? Se não, turma,
Não funciona. Não vai funcionar nenhum setup, nenhum padrão de candle. Não vai. Então, quando vocês tiverem regiões mapeadas de zona de compra, de venda, vocês vão procurar por esse padrãozinho aqui, ó. Esse padrãozinho aqui. Presta atenção. Presta atenção. Esse padrão. Esse padrão. Ah, Yasmin, aqui tem muito pavio. Procura por ele. Esse padrão. Procura por ele pelos 5 minutos. Esse aqui também? Esse também. Onde é que eu tenho que entrar? Na superação do segundo candle. Sempre na superação do segundo candle, tá? Superou o segundo candle, entra stop embaixo dele. Superou o segundo candle, entra stop embaixo dele. Certo? Vamos olhar aqui para venda. Para venda. Que região é essa daqui? Deixa eu apagar para não ficar confuso, cheio de linhas, senão vocês vão dizer que meu gráfico é sujo. E aí, ó, tem uma região de troca de polaridade aqui, certo? Região de pressão, região mapeada. Já sei que essa região aí não é região de venda, de compra, que a Yasmin ensinou, que não é região de compra. O que é que eu vou procurar? Padrão. Esse padrão aparece toda hora. Aqui, ele aqui, ó, padrão de venda. Aparece toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Aqui, ó, padrão de venda. Mais outro padrão de venda, padrão de venda. Onde é que eles vão funcionar? Região zona de pressão. Só aí. Não vai ficar fazendo isso no meio do gráfico, não, porque tu vai pegar stop. Que região é essa, Yasmin, que tu tá dizendo que é para pegar? Vamos lá, vamos observar onde é, que região é essa. Vou lá para 60 minutos. Deixa eu botar bem aqui uma coisa. Vou deixar aqui. Vou lá para 60 minutos. O que é que eu tinha aqui nos 60 minutos? Já que a média já estava aqui, né? Mas o que é que eu tinha aqui? Vamos lá. Eu tinha uma região de troca de polaridade, ó. Olha essa região aqui, ó. O fundo foi rompido e aí o preço voltou. Aqui é uma região de troca de polaridade. O que é que eu tenho mais aí? Se eu pegar esse fundo aqui com esse topinho aqui, opa, região de 50% de Fibonacci dessa impulsão do preço do dia. Do dia, tá? Tem esse movimento aqui. Eita, uma confluência, outra confluência. O que é que eu tenho mais aqui? Aí você... Aqui não tem mais como eu falar, mas provavelmente essa média de 20 também estava aqui, tá? Estava chegando no preço, desculpa. Estava chegando no preço, tá? Então, 3 confluências nessa região. Eu vou comprar? Para vender, eu vou comprar? Não vou. Ó, a galera do Smart Money. Deixa eu botar aqui o José aqui, ó. Smart Money. Respeito, tá? Respeito todos os operacionais, tudo funciona. Mas tem que saber fazer. Não é não? Tem que saber fazer. Então, turma, olha aí. Então, no 15 minutos eu tinha o quê? Nos 5 minutos eu tinha o padrão. Cadê, meu Deus? Tá aqui, ó. Eu tinha um padrão que eu tô falando para vocês, que é o gatilho técnico quando aparecer nessa região. Gatilho técnico quando aparecer nessa região. Tá vendo essa região aqui? Qual foi a região do diário que eu falei para vocês, né? 5 minutos. No final do dia, olha o que ele deixou. No final do dia. Aí tu vem e tu vê uma rejeição dessa barra aqui. Rejeitou. Tu tem uma VWAP do dia anterior. Olha mais um gatilho. E aí eu vou comprar. Tá muito afastado. Eu vou fechar o gap. Pronto. É isso que vocês falam. Eu vou fechar o gap. Aí não olha para trás. Aí não olha para a região. Aí não olha o que é que tem na região. Vai fechar o gap por quê, meu cidadão? Não é toda vez que vem fechar gap, não. Quem mais fecha gap é dólar. Quem mais fecha gap é dólar. Índice não. Tá? E aí, vocês fazem o quê? Abriu com gapzão. Aqui eu tenho uma região de venda. Aqui é vendedora. E eu vou comprar porque o candle mostrou que tem compra aqui. Ah, nasceu, abriu com gap de alta, de baixa, longe dele. Vai fechar o gap agora. O que é que o preço faz? Ativa pivô. Vai nem na região de 50%. Nem tem força. VWAP joga o preço todinho para baixo. Aí, o que eu observei? Que no final do dia anterior, o preço já me mostrou que é uma região vendedora. Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. No diário, onde é essa região do diário? Média de 50. Lembra? O que eu tenho lá atrás? Topo relevante.
Olha o tanto de topo aí nessa região. E o que é que eu tenho mais? Se eu pegar esse fundo com este topo... Ai, meu Deus, o que é que eu tenho aqui? Olha isso! Olha isso aqui, olha isso aqui. E aí, turma? Vai comprar aí? Não vai. Tá? Não vai. Região de 76 do movimento, o preço chega esticadão lá em cima, afastado das médias, passando a média do diário, que ele não tá, que ele faz dias que não encosta nela, e tu vai continuar comprando? Não vai. Então, se você não entender a região, você não entende onde entrar, onde sair. Vai ficar batendo, ó, clicando toda hora. Eita, o preço agora tá voltando. Agora eu vou comprar. Eita, o preço tá indo. Não, vou desfazer minha venda, vou comprar de novo. É assim que fica. Tá? É assim que vocês ficam. Maioria, né? De vocês que ainda não conheciam o contexto. Porque agora conhecem e não vão fazer mais. Agora vocês vão ser RX. Porque vocês vão pegar as operações. Vocês vão pegar as operações no lugar certo. Por isso que tem que esperar. Por isso que tem que ter paciência. Ah, Yasu, tem muita paciência para aguardar uma operação. Porque eu não quero mais entregar meu dinheiro para ninguém. Não quero deixar mais meu dinheiro aí, como eu fazia antigamente. Por isso que eu vou mapear o preço todos os dias, antes de entrar na sala educacional com a minha turma, eu mapeio o preço e digo para eles, aí eu não compro, aqui eu só vendo, e se não chegar aqui desse jeito, eu não faço isso. Isso aqui é que vai mudar você, trader. É isso aqui, tá? Dúvidas? Vamos para dúvidas. Tô entregando ouro. É verdade, Pedro. Aqui é ouro. Valeu. Quem fecha gap é... Rapaz. Rapaz, dá para ficar louco com tanto... Dá nada. Anotou as confluências? Anotou? Isso aqui é tempo de tela. Nome criativo RX, profissional do CrossFit. É isso aí. Exatamente. Quem não tem dinheiro, bota no nosso bolso. Quanto tempo gráfico você opera? Turma, eu opero dos 60... É o que eu faço. Semanal, o que é que eu faço, tá? Eu faço um panorama semanal. Eu vejo o que é que o preço tá, onde tá, como eu fiz para vocês. No diário também. E aí, pelos 60 minutos, eu vou, né, diminuindo ali o tempo gráfico. Aí eu venho dos 60 até os 2 minutos, que é onde eu aperto o botãozinho de comprar e vender. A Vanessa perguntou, eu procuro proteção de FIBO para alvos no diário e nos 60 minutos. FIBO eu uso para tudo. Tudo. Fibonacci é a vida. Daniel, ela faz e fala, leitura tipo puxinha. É isso aí. Eu faço mesmo. Quando eu falo, turma, eu vou comprar aqui, eu compro mesmo. Se eu esperei 1 hora para o preço chegar lá, mesmo que ele me dê stop, eu compro lá, porque é a região que a gente mapeou. Por que eu opero nos 2 minutos? Ó, o Celso perguntou por que eu opero nos 2 minutos. Ave Maria, eu fiz eu mapeei todo o preço no 2 minutos. Se ele chegar na minha região em 2 minutos, ele começar a rejeitar, vocês acham? Desculpa. Vocês acham que eu não vou entrar na operação? Lógico, eu vou entrar na operação. Qual o segredo dos 2 minutos? O gatilho. Vamos lá. Deixa eu explicar para o Celso que ele está com dúvida. Vamos lá. Olha só. Eu sei que essa região eu tenho várias confluências, certo? Essa região aqui que o preço tá hoje finalizou, eu tenho várias confluências para eu comprar, não para eu vender, tá? Aqui nos 5 minutos, ele tá me dando o padrão que eu tô ensinando para vocês, que é o Torre Gêmeas que eu vou chamar. Vocês chamam do que vocês quiserem, é Torre Gêmeas, tá? Então, eu vou botar no 2 minutos. O que é que ela é? No 2 minutos, olha aí o preço rejeitando, olha. Olha aí, olha. O que é que eu tenho no 2 minutos? Pavio. Aonde? Na região que eu mapeei. Ou seja, se a região que eu mapeei, que eu tenho várias confluências para eu comprar, o preço começa a rejeitar,
Se pelo 2 minutos está me dando um stop de 60 pontos, de 80 pontos, eu vou entrar pelo 2 minutos. Que eu já sei que o padrão que vai formar nos 5 minutos é a Torre Gêmeas. Por isso eu entro no 2 minutos, para o stop ficar menor. Stop mais barato. Isso aí, Daniel. Stop fica bem mais barato. Vamos lá. Além dos 38, 50 e 61, quais outros você considera? Eu não considero 38%. Quando o preço vai no 38%, eu nem gosto. A turma sabe. Ah, o preço só veio aí. Hein, turma? Quem é mentorado aí? Quando o preço não faz uma correção saudável, que é 50% do movimento minimamente, o que é que eu falo? O que é que eu falo? Dizem aí. O preço não fez movimento saudável. Cuidado. Pode voltar. Bem retestar, tá? Quanto está custando a sala ou a mentoria? Vamos já falar sobre isso, que hoje é o nosso lançamento da segundo treinamento, tá, turma? Tudo que eu falei aqui para vocês, vocês podem fazer sozinhos. Sozinhos. Tudo que eu falei aqui, podem fazer sozinhos, que funciona. Façam backtest, façam tudo que eu falei para vocês. Aquelas confluências que eu falei para vocês. Zona de pressão, tira print aí. Zona de pressão, retração de Fibonacci, alvo de Fibonacci, médias móveis afastadas, primeiro toque em uma média móvel em tempo gráfico maior, uma LTA, uma LTB, padrões gráficos. E por último, tu vai olhar para o candle, tá? O candlezinho vai ser ali apertar o botão de compra e saída. As médias móveis que eu utilizo é a de 9, de 20, 9 exponencial, 20, 50, 200 aritmético. Fibo só no olho 50%. Aí, para mim, eu só olho, eu sei onde é que tá todos os preços. E aí, você acredita que a escola... Isso aí, Daniel. Quando o preço vai só na correção ali de 38%, o preço volta e vai fazer a correção saudável. Quantos stops você aceita antes de uma operação, ande a seu favor? Vai depender. Por exemplo, a gente costuma pegar operações ali de 50, 60, 80 pontos de stop. Se eu tiver com a mão pesada ali, eu só aceito 1, 2. Se eu tiver com a mãozinha leve, tá dentro do meu gerenciamento até 3, tá? Quando chega na região, você compra no primeiro gatilho que aparecer? Depende. Se essa região tiver uma confluência de Fibonacci, por exemplo, de alvo de Fibonacci, ele começa a mostrar que não vai nessa região. Isso é muito característica do índice. O preço, o que é que ele faz? Ele chega na região ali, que é uma região de compra, e aí, o que é que acontece? O preço... Pronto, stop de hoje. Olha aí, ó. Ai, cadê o gráfico? Espera aí. Cadê o gráfico? O stopzinho de hoje, o que é que acontece? O preço vai na região... E aí tem alvo aqui embaixo, ó. Se eu pegar todo esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Se eu pegar todo esse movimento aqui, o que aconteceu? Olha só. O preço chega na região. Eu entrei na compra e o preço foi o quê? Pagar o último alvo. Quando isso acontece, eu até falo pra galera, turma, tá na região compradora, mas eu vou esperar ele ir no último alvo. Não é isso que eu falo lá na sala? E aí, só que hoje eu fiz essa compra aqui acreditando que ele ia voltar daqui, porque ele chegou muito reto. Mas ele foi lá, pagou o último alvo e voltou tudo. Então, gente, isso aqui é tempo de tela. É muitos anos que eu olho para isso aqui. Eu tô passando para vocês em 1 hora. Eu sei que não é muita coisa, mas é isso aqui que vai fazer você mudar de vida, meu amigo. Aqui no mercado, é isso aqui, tá? Não é outra coisa, não. Nenhum setup vai funcionar se você não tiver isso aqui. Nenhum. Digo para vocês, eu sou prova viva. Sou prova viva disso. Vamos lá, turma. Deixa eu explicar para vocês agora. Espera aí. Deixa eu mudar aqui. Como que vai funcionar? Quem ficou até agora e quer saber um pouco mais do meu treinamento, deixa eu explicar para vocês. Ó, tudo que eu expliquei para vocês aqui, vocês conseguem fazer sozinhos, tá? Vocês conseguem fazer sozinhos. Pode ser que demore um pouco mais. Pode ser. Mas se você quiser acelerar o teu conhecimento, quer acelerar teu treinamento, eu tô aqui pronta para te treinar. E aí, hoje, eu vou abrir as minhas inscrições para minha mentoria.
como é que vai funcionar a minha mentoria? Eu tenho 7 módulos gravados de nivelamento, tá, turma? Todas as aulas, né, de nivelamento gravadas, liberadas imediatamente após a aquisição, e aulas ao vivo direto comigo, aulas avançadas. Começam uma segunda-feira até sexta-feira. Isso ao vivo. Começo 7h30 da noite, sem hora para acabar. Só quando eu cansar. Tá bom? Então começa, e vocês também, quando a turma começa a cansar e a gente para e marca para o outro dia. É aula avançada, avançadíssima. Então você entra na parte de nivelamento, estuda essa parte de nivelamento e depois vem um avançado comigo. Aula bônus, vai ter uma aula bônus de imersão para iniciante. Eu vou tirar um dia, tá aqui, dia 14. Eu já entro com a turma que é iniciante para configurar a plataforma, deixar igual a minha, porque tudo que eu falar ali tem que ficar igual ao meu. Né? Não adianta você vir para o meu treinamento se você não tem a humildade de entender que agora quem vai te mentorar sou eu. Né? Então, eu vou configurar a tua plataforma para ficar igual a minha e a gente iniciar tirando todas as dúvidas do nivelamento, para depois a gente iniciar o avançado. Eu só opero B3? Não, opero Forex também, mercado internacional. Tá? Mesma coisa. O que eu vou entregar para vocês? 7 módulos gravados de nivelamento com 38 aulas. Aulas ao vivo, avançadão, tá? 18 a 22 de março, depois de vocês terem esse treinamento lá no nivelamento. Acesso da plataforma é durante um ano. Um ano a área de membros. Lá tem todos os módulos. Vocês vão participar de um grupo comigo. O suporte é comigo. Não é com ninguém, não. É comigo. Tá com dúvida? Me chama no privado. Que a gente vai esclarecer todas as tuas dúvidas. Não é com outra pessoa. É comigo. É eu que respondo. Tá? Bônus, turma. Imersão ao vivo, que eu acabei de mostrar para vocês. E 2 meses de sala ao vivo gratuita comigo. Março e abril. Abril é para a gente aplicar todo o treinamento que a gente fez. Março, agora, que eu libero imediatamente o acesso de vocês, é para vocês já irem se acostumando com a minha forma de operar. Que é aqui que eu vou começar a orientar melhor vocês. Tá? E aí, turma, tudo isso. Eu pergunto para vocês, quanto custaria para vocês passar os próximos 5 anos tentando acertar? E para acelerar comigo, para ser mais rápido, eu te treinando, pegando na tua mão, eu vou encurtar esse caminho e o valor é só isso. Só isso, tá? Super oferta aí para vocês de R$ 1.997, tá? Por 12 parcelas de R$ 163 ou à vista R$ 1.597. Isso dá menos de R$ 4,40 por dia, tá? Se você for calcular aí durante um ano que você vai estar ali assistindo, treinando comigo, só isso, tá? Então, a partir de agora, as minhas vagas da mentoria, que são limitadas, porque eu gosto de dar atenção para os meus mentorados. Quem é meu mentorado sabe disso. Eu pego realmente na mão, então, se eu encher, eu não tenho como dar atenção para você. Eu não quero que você entre na minha mentoria para sair sem aprender. Não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Certo? Deixa eu entender aqui, tá? Alguma dúvida, tirar alguma dúvida de vocês. O Edu aí, ó. Galera, estou na sala há 20 dias. Fico empolgado com os pontos de acerto da IASA. Através da sala educacional já adquiri a mentoria. Show demais. Isso aí. Ó, o Daniel, vale cada centavo. Um cafezinho, depois você compra com a padaria. Isso aí, a Taine perguntou, se você opera só B3? Não, turma, eu opero índices, tá? Índices americanos, eu opero também. E opero ouro e opero... Opero ouro e opero Bitcoin, tá? É isso aí, Dani. É uma mensalidade de faculdade. Não dá nem uma mensalidade de faculdade. Muito mais barato, hein? Se tiver preguiça... Olha o Simon falando aí. Se tiver preguiça de estudar, volta para IQI.
Ei, que ótimo não, hein? Valeu, Renata. Aí eu já respondi o Celso. Já a salada, como funciona e qual o valor? Quantos pontos você busca diariamente? Ah, turma, eu não vou buscar pontos, né? Diariamente, não. Eu procuro que o mercado me entregar. O que ele estiver me entregando, eu vou pegando, tá? Eu não vou... eu entrei hoje para pegar 1.000 pontos. Não. Eu não entro na operação para pegar 100 pontos. Não entro. Não entro em nenhuma operação para pegar 100 pontos, não. Eu entro na operação se ele tiver espaço, né? Eu falo sempre para a turma. Tem amplitude para o preço andar? Se tiver amplitude para o preço andar, eu entro. Você faz parcial? Faço parcial, tá, Sandra? Tenho que fazer parcial para proteger o meu preço. Mas eu não costumo bater parcial, eu só bato parcial em 4 regiões, em 3. Retração importante, em alvo de fibro e em zona de pressão. Eu faço agora com a turma lá, que eu fiz um acordo com eles, que eu vou romper o acordo. Eu fiz um acordo com a turma que eu ia segurar, que eu ia bater parcial de 1 para 1. 1 para 1, para poder ajudar eles a segurar mais a operação. Então, eu ia bater parcial com eles. E, você pegou 50 pontos no dólar na sexta passada. Peguei sim. 50 pontinhos. Andréia, se eu estou aprendendo, vocês serão um sucesso total. Eu não tinha base de nada. Andréia é mentorada aí, 1 ano de mercado. Os mentorados têm desconto na sala depois? Com certeza. Pro resto da vida. Enquanto eu tiver sala educacional, tem desconto mentorado, tá? Mão pesada, você entra com quantos contratos no índice? Mão pesada com índice, em média, 30 contratos. Em média, 30 contratos, tá? Minha mão cheia. Até agora. Que mais? Perguntem. Tire dúvidas. Estou aqui. 1 horazinha. Ei, foi boa demais, hein? Essa aula aí. Bia, libera aí o link para a galera aí. Já foi, tá liberado. Cadê? Já fixou? Eu não vi aqui, não. Fixei aqui. Quem está começando do 0 na B3 até o dia 18 vai acompanhar? Quem está começando... Quem está começando, eu vou ter aula de imersão para iniciantes. Eu vou pegar na tua mão. Suporte é comigo, tá? Suporte é comigo. Dúvidas é comigo. E depois de 2 meses, qual o valor para se manter na sala ao vivo? Qual o valor para se manter na sala ao vivo, turma? Depois da mentoria, quem é mentorado, eu vou chegar ainda nesse valor, mas é um valor que pode ter certeza que vai estar dentro do seu orçamento. Se você fechar um pacote de 6 meses, por exemplo, que é os mentorados, a maioria deles fecha de 6 meses, o preço cai lá para R$100. Aperta o play aí, né, Rogério? Mais um depoimento aqui. Estava quando pegou 3.000 pontos reto, aí as perdeu até o rumo. Ei, esse dia aí foi um dia de notícia. A gente entrou aqui, eu falei para eles assim, turma, ó, aqui, qual é o alvo? A turma pergunta muito, né? Qual é o alvo? E eu falei para eles, o céu é o limite. Aí a notícia veio, ó, 3.000 pontos na operação, tá? É agora, sorteio é agora. Eu tô querendo que vocês façam as perguntas. Quantos pontos você busca? Pode, por favor, explicar suas parciais e alvos. Os meus alvos, turma, os meus alvos são alvos de Fibonacci, a projeção de Fibonacci, tá? Esses são os meus alvos. E aí, o que acontece? Para eu bater parcial, eu preciso ter retração de Fibonacci, importante, zona de pressão ou alvo de Fibo. Eu só bato parciais nessas regiões. E se tiver contra o movimento vigente, eu estou pegando contra o movimento, se as médias estiverem afastadas, eu vou bater parciais nelas. Daniela, eu não sei de nada versus nada, eu consigo acompanhar? Só se você não estudar, Dani. Se você estudar e estiver do meu lado, vai conseguir sim. Eu opero, com certeza, eu opero sim. Eu gosto de estar quando eu estou dentro do movimento ainda. Opero com certeza, tá? Show demais, show demais. Vamos lá? Vamos pro sorteio? Vamos pro sorteio? Vamos lá, Bia. Tô com a lista aqui da turma que já fez, tá? Deixa eu voltar aqui, ver
se aumentou a quantidade de pessoas. 188 pessoas. Deixa eu colocar aqui o sorteio aqui. 188 pessoas, tá? Bora ver quem vai ser o sortudo. Rapidinho. 69. Bora ver aqui ao vivo. Deixa eu trazer essa lista para cá. 69. A 69. Odazil, tá aí? Odazil. Preencheu sábado. Amazonas. Opa. Odazil tá aí? Tem que estar aqui, hein? Tem que estar aqui. Se não responder, eu vou sortear de novo. Odazil tá aí. Mais uma chamada. Mercado Americano Tickmill, tá? Me chama lá no Instagram que eu te mando o link. No Brasil eu opero Genial. Não tá aí, né? Vamos sortear de novo. Vamos sortear de novo. Como é que eu faço o sorteio aqui? Lá embaixo. 188 pessoas. 153. Foi agorinha, hein? 153 a 153. Gleidson. Só para quem está ao vivo, tá? O sorteio. Só para quem está ao vivo. Gleidson. Tá aí o Gleidson? Rio Grande do Sul. Me ajuda, Santo Kenda. Ai. Gleidson também não tá aí? Perdeu a vez. Perdeu a vez. Bora de novo. Eita, turma. Tem que estar aqui. Tem que estar ao vivo. Sorteio sempre. Alterar sorteio. Voltar. Renovar aqui. Passou. Bora de novo. Sortear. Eita, a galera foi embora. Próximo. Próximo. 133. Edson. RN é o quê? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Cadê? Edson, a gente esquece. Normal. Eu sou ser humano. Cadê o Edson? Passou também? Rapaz, essa galera foi embora todo mundo, é? Não tá aí? Vamos lá. Não tá aí o Edson. Não tá aí o Edson, hein, turma? Vou fazer mais um sorteio aqui. Todo mundo assistiu a aula. Vamos lá. 175. Foi. Sandra Batista Alves, São Paulo. Próximo. Sandra Batista Alves, não tá aqui? Não tá aqui, viu? Eu o quê, Taine? Pega do YouTube. Sandra Batista Alves. Eu tô tentando sortear quem tá aqui. Não tá aqui. Vamos de novo, é o jeito. Vou sair daqui só quando o sorteado estiver aqui na live. Passou de novo. Bora lá. 171. Ave. Tá pertinho aqui, ó. Epa, esse aqui não pode. Esse aqui não pode. Gustavo tá aqui? Gustavo? Sandra tá aí, ó. Passa lá. A Sandra Alves, tô sim. A Sandra apareceu. A Sandra tá aqui. Pois aí, Sandra. Então, o Gustavo já não foi. Chama aqui no suporte, tá, Sandra? Chama aqui no suporte. Lá no grupo lá que você dá aula magna, chama lá.
O Gustavo é meu mentorado. O que é que tu quer preencher nisso aí, rapaz? Ele já é mentorado nosso. Dá pra Sandra. É dela. Sandra, chama lá, tá? Chama no suporte. Parabéns, Sandra. Parabéns. Vamos mudar aí essa história no day trade, hein? Turma, gostaram? Eu gostei. Muito bom, hein? Respondi todo mundo? Coisa boa. Respondi todo mundo, tudo certo? Turma, excelente noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula, infelizmente, não vai ficar gravada. É uma super aula, hein? Super aula aqui para vocês mapearem esse preço. Eu espero que dúvidas podem chamar a gente lá no suporte. Espero encontrar vocês em breve para uma super mentoria que eu preparei para vocês. E até logo, até daqui a pouquinho. Sei que vocês vão estar comigo. Excelente noite. Até amanhã. Obrigada.